Começando pelo Ed, que chegou aqui. Bom dia. Bom dia, Maria. Prazer estar aqui com você, Prazer o com meu. todos que estão conosco aí nessa segunda-feira. Isso mesmo. Gente, muita fé, né? De todos os tipos, de todas as possibilidades de acreditar e que a fé sirva para a gente como um ponto no horizonte, a luz no horizonte para dizer do caminho, o caminho ético, o caminho que você julga ser aquele do certo a fazer, do certo, né? Do bem e, de preferência, do melhor bem para o maior número, como diriam Amém. os utilitaristas do Que século seja. XVII. Então, Ed, é um prazer mesmo que você esteja aqui. Eu vou contar para vocês que eu e o Ed, a gente já bateu o maior papão, né, Ed? A gente já fez, Foi. assim, basicamente umas 3 lives na nossa conversa. A gente já derivou muitos assuntos, a gente tem muitos alinhamentos, embora a gente tenha, claro, diferenças bastante importantes, eu diria, né? Porque epistemologicamente eu diria que a psicanálise está num certo posicionamento e a religião num outro, mas a gente também vai discutir isso, a gente não vai fugir dessa conversa, não. E a gente até pensou um curso, hein, gente? A gente já tem tanto assunto, né, Ed, que a gente falou, daria Já umas 10 pensou? Acho que tem lives. umas 10 lives, um curso com umas 10 aulas aí que daria para a gente conversar sobre religião no mundo contemporâneo e Uhum, uhum. espiritualidade no mundo contemporâneo, Espiritualidade, né? modernidade, fé, ciência, religião, crença, moral, Uhum. ética, Ética. transcendência. A gente, enfim, e de Olha, alguma na nossa. maneira a Ah, gente desculpa. conversou. Não, só para falar, a gente conversou, a gente falou, a gente se escutou, né? Não só Sim. se bateu ou ofendeu, longe disso. Então, isso é possível, né, gente? Fica aqui esse trabalho, esse esforço, é isso que a gente está, essa semana fatal, a gente está aqui nesse trabalho. E, Ed, eu vou pedir para você se apresentar e a gente vai abrindo a nossa conversa, mas antes disso, como é você? É a primeira live da semana, gente, fica atento que a gente tem mais lives do que a gente imaginava semana passada. Então, a equipe já está colocando aqui para a gente a programação mais completa. Estou praticamente fazendo 2 lives por dia, Ed. Eu que era sempre resistente a isso. E depois eu juro, prometo que eu vou ficar bem quietinha a partir da semana que vem, no matter what. Eu vou dar uma. Assim, eu vou voltar para a caverna para refletir, para elaborar, mas por hora tô assim, a gente vai do Ed, passando pela Marina hoje, então também tem a tônica evangélica, o meio ambiente, a gente falou com o indígena, a gente vai falar com o agro, com o empresário do agro, que presidia a instituição de agronegócio, a gente vai falar com político, vai falar, enfim, com o movimento LGBTQIA+, com a Mili Lacombe, ótima, a gente vai, enfim, a gente está aqui conversando com, né, direitas, esquerdas, centros, os altos e os ínferos. Ed, quem é você? Se apresente. Olha, isso é difícil, hein, Maria? Quem é você se Isso é apresenta? difícil, mas eu sou psicanalista, Ed. Eu Ah, isso é começo bem sempre difícil. assim. Gente, eu tô no frio mesmo. Me perdoa que eu tô sempre de casaco, de echarpe e tudo. Eu tô em Cambridge, nos Estados Unidos. Eu tô contando sempre isso para vocês. É uma cidadezinha, interiorzinha, assim, do ladinho, atravessando o rio de Boston. Uhum. Eu tô aqui em Harvard fazendo um visiting scholar, né? Fazendo uma visitação. Sou uma visitante, acho que é uma das melhores visitas que existem, porque você pode estar em contato com pessoas de vários lugares do mundo todo. E hoje eu vim aqui nesse prédio, eu saí de um meeting e vim aqui nesse prédio, que é meu vizinho, na verdade.
ia demorar mais, eu ia atrasar um pouquinho mais se eu fosse para o meu prédio de base. Então, como eu falei, a gente está pegando uma carona aqui nesse prédio bem antigo, como vocês podem ver, que é a Harvard Law School, a escola de lei, a escola de direito, que também é nosso tema, que a gente vai conversar. Tudo isso eu estou respondendo aqui perguntas, porque eu vou desativar um pouquinho os comentários agora, então, e depois eu vou reativar para a gente poder colocar mais as perguntas no final que a gente vai responder, tá bom? Então, eu estava só respondendo aqui para as pessoas, e na verdade, Ed, eu estava te dando um minutinho para você elaborar aqui o que você ia dizer da pergunta difícil. Mas vamos lá, não vai escapar não. Quem é você? Vamos lá para Olha, nós, gente. Ed, para nós. obrigado pelo minutinho. Sabe que nesse momento eu sou um invejoso da sua condição de visitante em Harvard. Que delícia deve estar sendo essa experiência. Aproveite bem, curta bastante, que você encontre aí horizontes de reflexão ainda maiores daqueles que você já visita, você já transita. Você se enriqueça aí para voltar para casa aqui, para continuar a contribuir com a gente aqui. Abrir os O meu... horizontes, né? Isso. Seria sempre o ideal de... o meu também continua sendo, não fechar. Não estreitar, não ter certezas cada vez mais absolutas, né? E fininhas, cada vez mais complicar. Vamos complicar. Cada vez mais complexo, né? Como diz na Bíblia Sagrada, o autor de Eclesiastes, o Eclesiastes diz que a verdade ou a realidade é distante e profunda. Então, quem fica na superfície geralmente está equivocado, enganado. Né? Maria, olha, meu lugar social, digamos assim, vou falar da minha persona pública, né? Eu sou pastor evangélico, pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, desde 1989. Então, ano que vem é meu 35º ano como pastor de uma mesma comunidade religiosa na cidade de São Paulo, na Zona Oeste, na Água Branca. Sou casado. O muro de Berlim caiu, né? O muro Isso, de Berlim eu estava caiu, chegando para ser pastor. Ed começou a conversar com suas ovelhas e está fiel no mesmo lugar, né? Bem simbólico, bem simbólico. Quando cai o muro de Berlim, começa a minha jornada. Eu tinha naquela época 25 anos, estava recém-casado, minha filha estava no colo, minha esposa estava grávida do Vitor, a Fernanda estava no colo, o Vitor estava nascendo. Então foi uma jornada longa até aqui. A minha graduação é em teologia, eu também fiz uma pós-graduação em ciências da religião. Então esses temas todos me interpelam. E estar assistindo hoje no Brasil a religião na primeira página de todos os jornais e na primeira matéria de todos os telejornais é muito interessante. Especialmente estar assistindo essa religião de corte evangélico fundamentalista. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou profundamente implicado, porque eu sou um pastor evangélico, eu estou razoavelmente distanciado, não só pelo estranhamento com o que está acontecendo, mas pelo meu desejo de observação, para entender que fenômeno é esse que está no nosso país. O que é uma curiosidade de todo mundo. Mas respondendo de maneira simples... Mais que curiosidade, né? Isso é uma necessidade, uma urgência. Isso, perfeito. Entender e dialogar. Né? Isso que a gente está buscando aqui. É o famoso decifra-me ou o famoso decifra-me ou te devoro, né? Porque se a gente não discernir o que está acontecendo, a gente vai ser engolido por isso e vai perder as nossas autonomias, as nossas identidades, porque é um fenômeno avassalador. A religião é sempre um fenômeno avassalador, né, Maria? Porque tudo que é feito e falado... Será, hein? Eu acho que, primeiro porque... Já entrando no nosso primeiro tópico, o que é nosso primeiro tópico. A religião é um fenômeno avassalador porque eu acredito que a experiência de transcendência é um dado ontológico. Nós, seres humanos, somos seres abertos para uma realidade que escapa aos nossos sentidos, né?
o mundo, a realidade, é mais do que os nossos sentidos físicos percebem. Isso é muito óbvio. Então a gente é aberto à transcendência, a gente é interpelado por um desejo que a gente não sabe de quê. E esse é o grande problema nosso, né? A gente tem um desejo que não cessa. Aliás, a melhor interpretação que eu vi da música do Chico Buarque, O Que Será Que Será, foi da minha filha. Ela disse que ele está falando do desejo. E eu acho muito interessante essa possibilidade. Sua filha é uma pequena psicanalista que agora já está grande, né? Porque se ela estava no colo em 89, Isso, minha ela... filha. Mas assim, o humano é um bicho que ele para usar o meu termo aqui, acho que a gente está alinhado, ele é um ser de falta. Ele não é de Isso. completude. Então ele Uhum, está sempre atrás, ele está sempre buscando, mas por quê? De onde? Para onde? uhum, Como é que é isso? Como é que funciona? Então, a partida, na verdade, me azeitando um pouco os termos aqui, a partida da psicanálise e da religião, acho que elas têm algo de semelhante. E da ciência também. Porque é uhum, assim, o que é isso? É aquele, né, é o atônito, é a base do sujeito filosófico. O que é isso? uhum. Né? Que É, vai gerar todo tipo de reflexão, de pensamento, de metodologia, para tentar chegar, então, como é que funcionam as coisas. sim. Né? E junto disso, e eu no meio disso, e o que eu quero, e o que Uhum, eu diria que seria a minha ação no mundo, que aí você uhum. vai discutir o desejo e também a ética, né? Sim. Eu acho que isso na tradição cristã é muito interessante, porque Hum. esse Vamos desejo, essa melhorar esses falta. termos todos? Ed, vamos Hum, assim já falar para as pessoas aqui que assim, o que que é então a fé, e o que que é a tradição cristã, e o que que é a tradição evangélica, o que que é a reforma, o que que é isso que a gente chama hoje tá. de evangélicos e evangélicos radicais ou fundamentalistas, como eu acho que é o seu termo. Vamos dar Uhum, uma mapeada aí nesse campo para deixar mais claro para as pessoas, porque sem tá. dúvida, a gente, né, resume muito e é muito complexo. Assim como tem Uhum, milhares de linhas de psicologia e de psicanálise que tem só 100 anos, gente. uhum, Imagina quantas linhas e debates e discussões teológicos tem inúmeras religiões que têm milênios. Então vamos só uhum. dar uma arrumadinha Tá, aí nessa. eu vou falar do meu horizonte de perspectiva. Né? Eu vou Sim. partir de uma definição de religião que eu gosto muito, que é do Otto Maduro. Ele escreveu Religião e Luta de Classes. Ele diz que religião é um conjunto de crenças, ritos e tabus morais que referem a seres anteriores e superiores a nós. Então, num Uhum. primeiro momento, a fé é essa intuição humana de que existe algo maior do que ele, de onde ele deriva, algo que é maior do que ele, de quem ele depende. E aí eu não estou falando de nenhuma tradição religiosa especificamente. A religião tem a ver com deuses, a religião tem a ver com forças que são acima do humano. E a fé é essa Transcendentais. transcendentais. A fé é essa experiência humana que conecta o humano a esse transcendente. E a religião vai nomear esse transcendente, a religião vai descrever esse transcendente, as tradições religiosas vão fazer isso. Especialmente a tradição cristã, como você perguntou, ela tem um berço judaico, ela vem do judaísmo e é cristã por causa de Jesus, então Jesus é esse judeu que buga o sistema religioso judaico e dá origem a uma outra ordem. Né? Há uma discussão interessante se o cristianismo é uma seita judaica, assim como o farisaísmo foi, como os zelotes foram, como os essênios, como os saduceus dos dias de Jesus, ou se o cristianismo é algo independente
Então, eu acredito que o cristianismo é um corte na tradição judaica, é uma ruptura a partir do evento Cristo e a partir do evento Paulo. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que vai ser o nosso É, apóstolo Paulo. É ele quem Saulo e universaliza. Paulo que inventou o cristianismo, se eu posso ousar, né, Ed? Inventou no sentido de pegou aquela narrativa nascente e espraiou, colocou, Porque, divulgou, fez a comunicação, como a gente falaria hoje, é, né? porque o Muito de uma Saulo, forma muito eficaz. muito, porque o Saulo de Tarso, ele primeiro é judeu de tradição muito radical. Ele tem, digamos assim, entre aspas, ele tem um pedigree religioso judaico invejável. Mas ele também é cidadão romano. Mas ele também é criado e educado em Tarso, dentro da cultura helênica. Então, o Saulo de Tarso, ele resume e ele faz uma síntese entre a filosofia grega, a religião judaica, o direito romano, e ele constrói isso que nós chamamos a base do mundo ocidental, que a gente costuma Uhum. chamar de tradição judaico-cristã. Né? Mas esses valores, esses princípios, no mundo ocidental, quando a gente fala de Deus, a gente está falando desse Deus bíblico, do Deus abraâmico, do Deus de Jesus, do Deus que Jesus chamava de Pai e nos ensinou a orar o Pai Nosso. Né? Então, quando a gente fala de Deus, inclusive o Jack Miles, no livro dele, como é o nome? Acho que é Deus, uma biografia, alguma coisa assim. Ele fala que Deus faz parte da nossa árvore genealógica no Ocidente. Mesmo quem não Uhum. crê, tem Deus como um bisavô, um tataravô que está presente ali, oferecendo esse conteúdo de valores, né? Essa trilha de crenças. Né? Agora, o E eu cristianismo, então, ele costumo, explode. não, eu Sim. costumo dizer, pegando tua deixa aí, que, na verdade, no Ocidente, todos somos cristãos, querendo ou não. E na Isso. modernidade, todos somos luteranos, querendo ou não. E aí você já Uhum. entendeu, mas eu me explico Uhum. aqui. Por que todos somos cristãos? Porque Cristo é o nome desse corte, como diz você, é um corte na episteme. Então, não Uhum. é cada religião com seu Deus e sua tribo. Cada tribo tem o seu Deus e luta umas com as outras. O corte Uhum. epistêmico cristão é justamente Deus é Pai, Deus é amor. Então, todos Isso. somos irmãos em Cristo. Uhum. Isso é revolucionário. Isso Muito. vamos nos aliar. Por isso Uhum. que o cristianismo é a primeira grande religião universalista. Depois a gente Uhum. vai ter o Islã, né? Então ela é monoteísta e universalista. E essa é a Uhum. diferença radical do judaísmo e das várias outras religiões tribais. Então todos Uhum. somos universalistas, Uhum. certo? A gente está Sim. globalizado. A gente está aqui Uhum. conversando de dois países diferentes, de dois hemisférios Uhum. diferentes, na mesma língua, mas a gente poderia estar falando numa terceira língua e, enfim. Então Uhum. somos universalistas. A virada moderna, luterana, evangélica, a gente vai Uhum. deixar para daqui a pouco na nossa conversa, né, Ed? Mas Isso. vai lá, só para. É, eu acho bastante interessante isso, que na origem, como você disse, os deuses tribais, né? O sujeito saía do Uhum, norte, ia para o sul tem outro deus, o sul tem outra tribo, então ele tem que pedir licença uhum, àquele deus e tal. Aliás, existe essa explicação de por que que a gente bate na madeira 3 vezes, é que os indígenas, os povos nativos originários, eles entrando na floresta, eles batiam na árvore como pedindo licença aos deuses da floresta. Então tem o deus do deixa mar, tem o deus da entrar. floresta, deixa eu entrar, estou Uhum, entrando num uhum, território de um outro deus. Né? uhum, uhum, O monoteísmo quebra isso. O monoteísmo diz que existe um só Deus e na floresta, ou no mar, ou no céu, ou na terra, no sul, no norte, não interessa, você está na presença do mesmo Deus. Mas esse uhum, Deus do monoteísmo que o judaísmo traz é ainda o Deus de Israel. uhum, É o uhum. Deus de Israel. Ele não é Do povo universal. eleito. Isso. Ele é Isso universalizável, mas ele não é é. universal.
né? ele é meu e eu tô no Deus correto, né? Isso, e você se Eu converte ao sou o meu povo Deus, o eleito. Deus de Israel. É, Né? isso. Aí o corte epistêmico que você está falando é que Jesus ele faz com que ou Jesus na sua praxis de espiritualidade judaica ele rompe fronteiras étnicas. Ele fala Uhum, com o Ciro Fenício, ele fala com o romano, inclusive ele chega a dizer que encontra num oficial romano mais fé do que ele tinha visto em todos os israelitas, ou melhor dizendo, os judeus de sua época. Né? Nunca uhum, vi fé em Israel da maneira como eu estou vendo nesse oficial romano. Então, Jesus atravessa uma fronteira étnica e o Deus Pai não é apenas Pai de Israel, de um povo. Ele é universal. E o Paulo, uhum, ou Saulo de Tarso, que vai se tornar o Paulo, ele arrebenta todas as fronteiras e, inclusive, o grande debate da ação ou da teologia paulina, digamos assim, é a afirmação de que para se tornar um seguidor de Jesus de Nazaré, o Cristo, você não precisa se converter à religião judaica. Você não precisa se converter à religião de Israel. Você vai ao Cristo direto. E isso é um corte muito significativo. sim. Isso evolui quando ali Constantino, lá pelo ano 320, 325, ele se converte, com aspas ou sem aspas, eu tenho muita dificuldade com essa conversão do imperador Constantino, E a mãe de e Constantino, hein, Ed? Helena, Que é Helena, aqui a gente Helena, pode deixar um minutinho da nossa live para essa relação. Eu vou provocar. hum, Edípica demais, né? nossa, Que é sim, isso? Ed, dá olha, essa canja aí pra gente. Você que tem essa cultura, essa erudição. É, Helena, inclusive, foi a grande conselheira de Constantino. Alguém já disse que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço que vira a cabeça para onde quer, né? Essa ideia. Então, a Helena A está por mulher é o pescoço, trás. imagina a mãe. Tem algumas É, mães que eu nem sei o que seria com a metáfora, então, eu né? não sei o quão machista é essa afirmação, mas eu estou usando a Uhum, linguagem bíblica, né? Mas tem esse outro ditado que a mão que balança o berço é também a que governa o mundo, né? Então uhum, essa figura da mãe tanto uhum, para Constantino, a Helena que depois vai se tornar santa, quanto a Catarina para o Santo Agostinho, que também tem uma influência muito forte na vida dele. Então essa mãe sim. está presente. Essa mãe está presente. E a Helena, é muito interessante você puxar a Helena, a mãe de Constantino, porque é ela quem sugere que Constantino espalhe templos por todo o território do Império Romano. Uhum, E é ela uhum, quem faz essa fusão maldita que a gente vive ainda hoje, é, da, da, da fronteira que foi promiscuída entre o rei e o bispo, sabe? O clero e o trono, o altar e o trono. Essa fusão em que o bispo ou o clérigo, o pároco, ele é um homem de confiança do imperador, ele é uma figura do Estado, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, dando um salto até. histórico muito grande, É, vai lá, vai lá. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana, até muito pouco tempo, detinha o poder de emitir uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uhum, uma certidão de óbito. Ou você era católico ou você não existia documentalmente, você não existia para o Estado. Né? ou seja, essa junção do Isso é primeiro herança com o ainda, segundo estado, isso é né? herança de Constantino ainda. Então, primeiro e Essa segundo estado. constantinização da fé cristã. O primeiro e o segundo Constantinização, estado. É, são coesos. E aí, antes de chegar no Brasil de hoje, que eu sei que a gente vai chegar aí, claro, que eu dei um mas salto a muito gente. grande. Vamos lá para a Não, reforma? não, isso, porque é muito importante a gente saber que a gente juntou primeiro e segundo estado,
o bispo e o imperador, os dois grandes poderes, o vermelho e o negro, a gente também poderia chamar assim, lembra, estandar, a Sim. força, né, da igreja e das cores e a espada. A gente tem inúmeras formas de pensar isso e referências na iconografia, na literatura, na poesia, enfim, na teologia. Só que aí a gente viveu o suficiente para viveu séculos, viveu 1000 anos mais para entender que era roubada. Para já ir direto aqui num português simples, que Sim. isso é uma armadilha, que não funciona, que não dá certo, que a gente se mata, que a gente precisa separar. Então, esse corte eu acho que merece a gente entrar um pouquinho mais, que isso é modernidade. Isso, tem muita coisa aí por volta, vai, 1400, 1500, 1600. Vamos primeiro nisso? Para depois a gente se Vamos. perguntar o que aconteceu que a gente esqueceu dessa Tá. aprendizagem? Eu acho que tem 3 grandes movimentos aí na reforma. O primeiro é Reforma, é isso que a luterano, gente está né? A falando. reforma protestante. Nós estamos Modernidade e em reforma, gente, vai junto. 1517. Tá? Nós estamos em 1517. Reforma protestante, Martinho Lutero, a Capela de Wittenberg, quando ele afixa suas 95 teses, questionando a igreja, as indulgências, questionando a ideia das penitências, questionando a ideia de que a igreja é detentora da relação do ser humano com Deus, né? Então o Lutero questiona, 1517. Então vem a Reforma Luterana, que é uma ruptura com Foi a igreja ousado, né? Foi Alemanha. Estamos ousadíssimo, na né, Ed? Alemanha. Muito, Alemanha, muito. e Estamos na super Alemanha. ousado, tanto que foi ameaçado de morte, tinha aquelas histórias, tinha que fugir de noite. Tem Sim, filme, gente, tem os filme, nobres porque alemães cuidam dele, os príncipes escondem, né? E outra, ele é excomungado, né? Ele é isso, condenado ao isso. inferno, né? Isso é uma coisa muito Exílio, radical. exílio na terra e exílio no Isso. céu. Você E perdeu para a tudo, todas as eternidade, né? Perdeu vidas. tudo, né? E aí a gente tem uma outra reforma que é uma reforma na Suíça. A gente tem Genebra, a gente tem o Calvinismo, a gente tem João Calvino. Aí nós já estamos em 1530, 1540, que é É depois tudo do por ali, luteranismo. né? Mas é tudo E o muito perto, é tudo a Calvino mesma coisa. A é mesma todo o coisa no mesmo sentido de mesmo movimento. período. Mesmo Sim, período, e eu né? diria a mesma Weltanschauung, né? É o Uhum. mesmo espírito do Mesmo tempo, é alguma espírito. coisa que está por ali borbulhando e que recebe alguns hotspots, né? Alguns Isso, pontinhos mais, uns hubs. Agora, isso. o Calvino, né? Jean Calvin, era um pouquinho radical também, não era, Ed? Assim, Ele era. que Ele você era acha? muito. Porque eu falo, gente, o calvinismo é algo, é uma disciplina, é um amor à disciplina, é um amor à coisa obsessiva, usando meus termos, não? Se eu posso Olha, dar essa então, provocadinha mas eu acho que aqui. tem uma razão de fundo aí para você, como psicanalista, interpretar. Hum, Olha que hum, debate interessante na teologia dentro do catolicismo histórico. hum. Anselmo, isso é ano 1000, mais ou menos, ele diz: quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. Olha isso que pesado. Então, o Uhum, uhum. excomungado, o reformador, o protestante do catolicismo, que é excomungado, que é jogado para fora da igreja, que rompe com a igreja, o luteranismo, o calvinismo vai elaborar isso melhor. Como é que eu tenho certeza? Se eu não tenho mais a igreja como mãe, porque ela me jogou na calçada, como é que eu sei que Deus é meu pai? E aí vem toda a construção que o Weber vai ler depois. Que o calvinismo diz o seguinte: olha, antes você servia a Deus onde? Dentro da igreja. Agora que você não está mais na igreja, ela te rejeitou, ela não é mais sua mãe, onde você vai servir a Deus? Na mundanidade, na secularidade. É No aí que seu Calvino coração, no seu mas, coração, né? então, mas No, no, também você no, vai servir na no mundo. secularidade, no Sim, no mundo. mundo.
mundo, você vai, Isso. mas só, por que que eu estou falando no seu coração, Ed? Porque é muito importante aqui esse passo lógico, psíquico, que é você se autorizar de si mesmo. É a Sim, matriz do individualismo moderno. Então, por que sim, que você vai se autorizar a servir no mundo secular, na mundaneidade? Porque você se autoriza a partir de si mesmo. Você recebe isso, Deus diretamente, na sua mente e no seu coração, não é? Então, isso. olha só, gente, é o apoio na subjetividade moderna individual. A partir daí, Deus fala com você, você recebe Deus e você se autoriza a transmiti-lo. E não é mais pecado você estar no mundo, você, por exemplo, casar, ter filhos, ter uma casa, ter até dinheiro, E né? Por isso você que o Weber, compreender isso. não, por E isso o você, Weber e conecta com a você possibilidade de dinheiro. Vai lá, vai lá. E você compreender a sua vocação no mundo como uma vocação divina. É isso que o calvinismo vai trazer. Uhum, uhum, E aí, essa sua vocação exercida no mundo, abençoada por Deus, traz a você prosperidade como evidência de que Deus está ainda com você. Que mesmo a igreja não querendo ser sua mãe, Deus continua sendo seu pai. Essa é a lógica por trás do protestantismo. Mas essa isso é que a grande você traz sacada. agora, isso que você traz, de que você se autoriza na sua experiência de fé, você assume individual, pessoalmente a sua experiência de fé, é muito protestante, porque é no protestantismo que são feitas as afirmações da consciência inviolável do indivíduo, da Uhum, uhum, capacidade do indivíduo de responder por si a Deus, a uhum, responsabilidade do indivíduo diante de Deus. Essa ideia da reforma protestante que se chama a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Isso é muito interessante. A Igreja uhum, Católica está estruturada com clero e povo. O uhum, protestantismo está estruturado com povo. Todo mundo é sacerdote, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Então você não precisa da igreja. Você tem a uhum. fé a partir da sua experiência com Jesus. Você não tem experiência com a igreja. E você pode ter essa experiência fora da igreja, inclusive para questionar a igreja, inclusive para ser protestante em relação à igreja. Então, Para isso que tem protestar. origem, isso que tem origem lá nos primeiros séculos, ali logo depois da morte, da ressurreição testemunhada de Jesus, e isso da experiência com o Cristo ressurreto, vai explodir na modernidade. Que eu Uhum, não preciso da igreja para autenticar a minha fé. uhum. E Eu isso me conecto com Deus responsabiliza Pai e eu, o isso. indivíduo, estou aqui. E um detalhe importante aí é a imprensa dos tipos móveis, é a tecnologia, porque a gente podia imprimir o texto, Lutero traduziu, né, e vários Isso. outros traduziram, a Bíblia saiu, né, das línguas, vamos dizer, cultas, o latim, grego, aramaico, foi para o Uhum. vulgo, que é a língua Exatamente. vulgar E do viva povo. Gutenberg. Então a gente está falando Lutero, Calvino, Gutenberg, a imprensa, e aí esse desenho, né, do crente com a sua Bíblia debaixo do braço, Sim. vendendo de porta em porta e transmitindo a palavra. Gente, é literal, tem técnica, tem tecnologia para fazer isso. E aí a gente vai dar um salto gigante, né? Como é que então estamos hoje com essa outra virada tecnológica? O que está acontecendo? O que é Brasil? Eu sei que eu estou te puxando aqui, Ed, a gente poderia ficar mais, é que a gente já está entrando no nosso último terço, Hum. terço final, né? Sem jogos de palavras aqui, o nosso longo Sim. rosário de contas, de Uhum. piadas. Sim. Então, eu queria chegar no contemporâneo, na crise, não só Brasil, mas tem uma crise no mundo. E tem o tradicionalismo, o flerte com a religião, a dominação,
enganação, se eu posso falar assim, e a gente está tentando abrir aqui e, né, jogar luz nessa maçaroca. Como é que você vê Sim. tudo isso aí? Eu vejo, acho que a palavra que melhor me ocorre para descrever o fenômeno religioso protestante evangélico contemporâneo é traição. É uma Opa, traição. opa, gente, É, olha, Ed, é uma. tem bastante gente aqui ouvindo a gente, né? Tem. Tem 1.800 pessoas simultâneas, a gente vai sim, todo mundo pergunta, a gente vai sim gravar live, vai sim Uhum, subir para o canal, acho que o Ed também vai espalhar aí. Então, uhum. olha, é traição, você está bancando um significante radical, hein, Ed? Vai lá, vai fundo, que eu Sim, gostei. e por que Hum, traição? Porque hum, é uma regressão, é um retrocesso, é uma experiência de uhum, ruptura que aconteceu uhum, primeiro lá no Cristo, que a gente já passou por ele, o Cristo universal, né? uhum. O Cristo não Há dois capturável mil. há Uhum, 2000 anos, é um Cristo não uhum, capturável por uma etnia, por uma tradição religiosa, por um tempo, por um espaço geográfico. Quer dizer, o Cristo é universal, ele não é capturável. Né? Então, a religião que tenta capturá-lo e deter o monopólio do Cristo está traindo o próprio espírito do Cristo. Mas também é uma traição ao espírito da reforma protestante que fez a ruptura. Fez a uhum. ruptura dando ao ser humano autonomia e responsabilidade pessoal para a sua peregrinação espiritual, onde a Sua consciência é consciência, seu inviolável, livre-arbítrio, sua inviolável. individualidade, sua subjetividade privatizada, Uhum. né, A, moderna, que é o que é você. a afirmação de que o ser humano é capaz de responder pela sua vida, pela sua história, pelo seu destino. Uhum, Isso é uma afirmação que eu acredito é muito resultante, é um fruto da compreensão protestante ou do movimento protestante de ruptura com a igreja. Como você disse, Lutero foi ousado. Né? Então foi um uhum, ato de ousadia muito grande, essa ruptura. E quem rompe com a igreja, que fala em nome de Deus, rompe com o rei. Se eu uhum, rompi com a igreja mãe, eu não vou romper com o Estado, eu não vou questionar o uhum, Estado, eu não vou questionar o rei, vou. E esse fenômeno religioso que tenta capturar, deter o monopólio do divino, colocar o meu Deus acima de tudo e acima de todos, né? Quando se fala o Deus acima de todos, né? Que Deus? O meu. uhum, Claro que é o meu. Claro que não é o seu. Né? Então é o meu uhum, Deus. uhum, E eu capturei o divino para mim, a, a, abracei esse divino, detendo o monopólio da representatividade dele na história, uhum, construo uma instituição que vai fazer valer esta proposta religiosa, uma instituição amalgamada com o Estado e com o rei, quer dizer, aquilo que aconteceu na Reforma Protestante do rompimento com a autoridade uhum. do Estado e o rompimento da autoridade da igreja institucionalizada, aquilo que aconteceu na reforma como rompimento, como ruptura, hoje tem um retrocesso. Então, Uma hoje, a regressão. índole Por que que a gente evangélica é regride? de Por tradição de quê? hegemonia. Por que que a gente esqueceu o que a gente aprendeu? Por que essa regressão? Arrisca aí um pouco. Eu arrisco usando Dostoiévski para responder isso aí, Maria. Eu acho que ele respondeu. Opa! Hum, O grande inquisidor. A grande uhum, acusação, né, do inquisidor, que na obra de Dostoiévski ele aparece durante a Inquisição Espanhola, e Cristo aparece de novo na Inquisição Espanhola, e o inquisidor o captura, a acusação do inquisidor a Cristo é: eles não sabem viver com a liberdade que você deu para eles. É pesado demais. E o hum, ser humano, ele entrega essa sua liberdade à primeira voz que lhe oferece um mínimo de segurança, um mínimo de certeza, que lhe oferece um oferece mínimo de não, garantia. nem oferece, Oferece Ed, peraí, ilusoriamente, né? diz, Oferece vende, mentirosamente. isso, Vende, se vende. oferecesse,
Nem sei se É, eu não comprava, viu, Ed? Eu acho que eu mas me vende conheço o caro. suficiente para saber que eu pessoalmente nem comprava, porque eu não sei se eu quereria a É, segurança mais plena, não é meu estilo. Mas, enfim, se ainda tivesse para oferecer, isso. é como a gente se seduz com uma Uhum. ideia de um colo, né? Um Sim, colo sim. seguro, um bercinho. Aí tá, eu fiz na coluna da anterior, eu voltei naquela tese, que é a tese de doutorado do Contábil Caligares, para quem não Uhum. conhece, que nem foi Uhum. publicada, ainda está inédita, 1.000 páginas. Que lindo. A Uhum. paixão de ser instrumento. Que lindo. Como a gente é apaixonado pelo lugar de objetos, gente. É Isso. isso. Toda a nossa luta aqui, né, Ed? Eu do meu campo, Hum. você do seu, querendo ou não, é uma luta para a gente ser sujeito, para a Sim. gente não ser objeto na mão do Uhum. outro, nem no outro real, nem no outro algoz, nem no outro Uhum. traidor, e nem nas Uhum. seduções, nos discursos, mesmo do capitalismo de consumo, né, de Uhum. você ser rico e precisar comprar um monte de coisa. Até aqui, ó, eu Uhum. estou no centro do império capitalista de Uhum. consumo, que é os Estados Unidos, tem movimentos Uhum. crescentes que questionam isso. Muita Uhum. gente, né, recycle, recicla, gente, usa o mesmo casaco, usa a mesma Uhum. bicicleta, usa o mesmo relógio. Peraí, não precisa trocar agora por um telefone que é quase o mesmo que você já tem. Isso Uhum. é cafona, Vida né? simples, né? Vida simples, né? Tem O uma simples é outra chique, né? Uhum. valoração, tem uma Uhum. outra less is more, ou assim, Uhum. entende? Comunidade, Isso. está surgindo aí um outro movimento que, por que eu estou Uhum. trazendo tudo isso? Por que eu estou pondo o capitalismo assim no meio da nossa conversa? Porque a teologia da prosperidade, ela está dentro, né? Você não acha que é ela que também ajuda o algoz? Ela não fez aliança com esse algoz aí? É o nosso desejo de ser objeto, é a nossa identificação inconsciente com o algoz, com o líder autoritário, soberano acima da lei, e também é um pouco o nosso desejo de subir na vida, né? Sim. De ter E emprego, de ter garantia, de ter segurança, de não ter ladrão, de não ter isso. assassino. Não é tudo isso que está em jogo imaginariamente? E tudo isso fantasioso, né? Porque Sem dúvida. nada disso É vai tudo trazer sentido e mentira. significado, mas Escrevi é a hoje, superfície, né? É a superfície. E escrevi aí hoje uma temos. coluna sobre isso, Ed, a coluna de ontem na Folha, que deve estar circulando aí um pedacinho, pelo menos, no Instagram, e que eu Uhum. também apanhei muito, como a anterior. Eu Uhum. fui desmontando todas essas mentiras. Fui Uhum. dizendo, ó, isso é mentira, se você acha que é isso, falei até evangélicos, crentes, crentes assim, crentes assados, brancos, machos, hétero, tal. Fui falando, eu sabia que ia dar uma apanhadinha e foi meio dura, Ed. Mas assim, Uhum. eu acho que é a semana final, aqui é batalha, a É, gente tem mas que ser tá na objetivo. hora. Tá na Tá hora na da gente hora, tem que ser apanhar, né? curto e grosso, gente. Me perdoa, Uhum. foi por amor, foi com amor, mas foi um pouco duro, eu reconheço, mas tá na hora, Ed. Sabe que eu Vai lá. tenho tentado, né, fazer um caminho de espiritualidade na minha pastoral, inclusive, desmontando também as lógicas. Hum, Primeiro de uma espiritualidade ou de uma religiosidade mecânica, do se então. Se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo. Mentira, ilusão, fantasia, não existe se então. Né? A não, realidade é se complexa e três Ave aberta. Marias, então, Isso. se É, 3.000 reais, se 300 mil isso. reais, então. Gente, É, Cristo já falou contra isso, não Lutero, tem isso. Calvino, É, não Ed tem isso. Pivets, vamos, gente, vamos. A outra coisa que eu acho que existe aí é uma espiritualidade mágica, né? Que é o Sem favor de dúvida. Deus. Deus, eu sou especial para Deus, eu sou eleito de Deus, eu sou o povo escolhido de Deus, eu sou o escolhido de Deus. Né? Eu sou diferente de você, porque eu tenho fé, você não tem, eu tenho Deus, você não tem. O meu Deus é maior do que o seu, é melhor do que o seu.
essa ideia de que o Deus que favorece a realização do desejo humano, né? Isso é um ídolo, não é um Deus. Deus, Isso por é um definição, não pode ídolo. ser meio. Deus, por O definição, ídolo, não pode ser meio de acesso a nada. Deus Ele tem não que é ser um meio. fim, Deus não é né? meio, e só para te botar um parênteses aqui, isso é uma luta por prestígio, Uhum. né? Quem tem o Deus melhor, quem vai ter mais prêmio, isso daí é Sim, rivalidade fálica. Isso é veja que narcísico, gente. Usando interessante. meus termos, isso é uma Uhum, briguinha de irmãos para ver quem tem uhum. mais amor do pai. Isso é E, falo. mas Isso não é Deus. olha Não como é é de Deus. interessante, o que você está falando é tão exato que o Edir Macedo gravou um vídeo dizendo que nessas eleições nós vamos saber qual é o Deus verdadeiro, o da direita ou da esquerda. Quer dizer, é uma apropriação do sagrado, do santo, do divino, absolutamente inadequada e idolátrica. Idolátrica. Idolatria. É idolátrica. Idolatria. E eu tento fazer um caminho de superação disso tudo. E como você começou a nossa conversa falando de uma espiritualidade ética, né? Uhum. Ética não no sentido da moral, né? Mas no sentido da responsabilidade Etos. humana, da Etos. responsabilidade humana de tomar decisões, fazer escolhas, bancar o caminho que faz na existência, né? Uhum. Essa responsabilização do ser humano diante do outro ser humano, né? Eu acho muito bonito, Levinas diz que a ética começa quando você se depara com a face do outro, né? Uhum. Quando você se Uhum. depara com uma alteridade, né? E você se Uhum. percebe você descobre que você não é o absoluto, porque tem um alguém ali, tem uma face que te Tem o interpela e que você não outro. sabe quem é esse Exato. outro, Uhum. né? E a Uhum. ética começa aí, nesse encontro, né? Você vê que aí a gente tem, né? Isso é século XX, a gente tem Lacan e Sim, Levinas. sim, Então, assim, e Sartre, a gente poderia pegar, poderia. enfim, ontológicos ateus e Uhum. ontológicos crentes e teólogos, todos num Kierkegaard, caminho moral. Kierkegaard, uhum. Uhum. Schopenhauer, o mesmo Kierkegaard, Freud, o Pascal, famosíssimo. Eu conversei, a gente está aqui conversando com vários pastores e a gente conversou com Jairo Carioca e ele trouxe a relação do Freud com Oscar Pfister. O Freud, sim, um as claro ateu, e correspondências Oscar Pfister, trocadas. muito bonito, um pastor e assim, amigos da vida Uhum. inteira, um respeito mútuo, cada um Uhum. com a fé no coração de um determinado jeito, tem Uhum. fés diversas nos deuses, nas Uhum. racionalidades, no iluminismo, na pesquisa, na revolução, enfim, cada um tem o seu sistema de crenças, mas Uhum. todos temos uma relação com o outro. Uhum. Existe o outro como um outro sujeito, não como um objeto, do qual eu farei meio para um fim que é meu próprio lugar narcísico. Uhum. Entende? Então, mesmo Uhum. usar Deus como meio, usar o outro como meio, Uhum. objetificação de tudo, não. O que vai Uhum. nos fazer sujeitos e irmanados é uma posição de um sujeito diante de outro sujeito, de uma Uhum. outra face. Isso que você está colocando. Isso é uma É. posição ética, né? É ético. Então, Porque assim, defender tortura, superioridade, verdade, usando metodologia réptil de sim. mentira, Uhum. roubando nosso dinheiro para jogar em fake news, com orçamento Uhum. secreto e tudo mais, dizendo Uhum. que o outro que é ladrão. Uhum. É, Como é que é isso, gente? e veja que pesado isso, porque quem objetifica o outro aceita ser objetificado também. Sim, Porque a paixão de ser instrumento. eu objetifico aquele que é mais fraco, menos potente do que eu. Ou porque eu tenho um revólver na mão, ou porque eu tenho uma caneta na mão, ou porque eu tenho mais dinheiro na conta, ou seja lá o que for. Eu objetifico o Uhum, outro. Mas eu também uhum. olho para quem tem mais do que um revólver na mão, para quem tem a caneta mais poderosa, para quem tem a conta mais recheada, e eu me submeto. Eu me Sim, sujeito a me isso. abaixo.
Eu me E abaixo, eu aí me você, curvo. você E a reproduz gente o tem uma ciclo. sociedade estratificada, piramidal, vertical, né? Que é opressora, que é Uhum, violenta, que é hostil. uhum, E a gente tem um uhum. governo que retroalimenta essa lógica o tempo inteiro de hostilidade, conflito e potência, potência armada, né? Isso que aconteceu ontem com o Roberto Jefferson é uma das coisas mais Gente, o que é inaceitáveis, isso? O mais que indignas, é isso? mais grotescas do que pode ser simbolicamente um governo desse aí. Né? Um sujeito que É a aceita ser metáfora. objetificado, um sujeito que Uhum. aceita ser objetificado, que tem uma arma na mão e uma granada e objetifica o próximo que está diante dele, a serviço do quê? De quem? Não sei. Querendo o quê? Senão um poder absoluto, inquestionável, uma Acima da submissão da lei, sociedade à sua lógica, literalmente. né? Acima da lei, acima da decisão. Isso, exato. Gente, aí não é nem, é antes da virada cristã. A gente já fundou a ideia de Estado e de governo milênios antes. A Sim. gente já tinha faraós, a gente já tinha a ideia de que sim, estamos juntos e Uhum. precisamos fazer combinados básicos. O Ed, eu Exato. abri, ó, a gente, para Hum. todo mundo, eu reabri os comentários, que a gente está Sim. chegando no finalzinho, para, enfim, para as pessoas poderem se expressar, se for, assim, com alguma gentileza e muito amor no coração, a gente ficaria feliz, né? Mas acho que por enquanto, né, quanto à lucidez, que live sim vai ficar salvo. A gente bateu aqui 2.000 pessoas simultâneas. Ed, Uhum. vamos espalhar isso, vamos mostrar que Vamos duas sim. pessoas tão diferentes, né? Sexo, De gênero, lugares origem, tão diferentes, religião, né? como é que isso é possível, que a gente se entende, que a gente, né, chegou nessa posição de ética diante de um outro, que eu olho no olho e eu vejo a face. Isso é uma posição, é a ética da psicanálise, é a ética da religião. Tem um evangelismo possível, né? Uhum. Que, Sem que, que não dúvida. precisa destruir o outro. Tem muitos, né? Então você tem um Hum. tempinho aí para. Eu já fiz aqui Ah, meu final. Faz suas considerações finais, Ed. O que você tem a dizer aqui para esse olha, Brasil? eu quero agradecer demais essa conversa, porque você reparou que a nossa conversa vai abrindo janelas e a gente vai querendo, tem que fechar janelas, senão a gente vai divagando, divagando e divagando e vai embora. Mas eu lembrei Teria mais, na hein? sua Teria fala, mais, gente. eu lembrei na sua fala de um filósofo cristão chamado Reinhold Niebuhr. Ele fala que a bondade do homem faz a democracia possível, mas a maldade do homem faz a democracia necessária. E eu acho que a gente está Muito vivendo bom. esse tempo, né? Que a Uhum, gente uhum, precisa ter essa consciência humilde de que um ser humano entregue à sua própria sorte e dono de um poder absoluto, ele vai praticar o mal em termos absolutos, não apenas a si mesmo, mas também ao seu próximo. Por isso é que a democracia, como o poder distribuído, o poder cooperativo, o poder colaborativo, a multiplicidade de saberes, a multidão de consciências, a pluralidade de, de contribuições na sociedade, isso enriquece. Não só nos uhum. enriquece, mas também nos protege de nós mesmos e do lobo, né? Como disse Hobbes, né? O homem é o lobo do É. homem, nos protege dos Da lobos, né? Da pulsão pulsão de do nosso morte, né? inconsciente, da pulsão Uhum. mortífera, destrutiva. É, A gente pode mais que isso, né, gente? A gente pode. pode mais que isso. Uhum. Eu acho que como a gente falou tanto de uma espiritualidade ética, eu terminaria com essa afirmação em defesa da nossa democracia, que a bondade do homem faz a democracia possível e a maldade faz a democracia necessária. Então vamos pela Muito democracia, bom. vamos pelo caminho da democracia, da liberdade, do respeito ao próximo, da sociedade plural.
da sociedade que não exclui, Plural, não é de estratificada, respeito. né? A sociedade plural e respeitosa e amorosa. Eu acho que é isso, E amorosa, amor, né? respeito, Deus amor, é amor, elo. então vamos viver uma espiritualidade amorosa e uma cidadania amorosa, né? Que Uhum. interessante Que é isso, né? possível, Vote com que é o amor no mais próximo divertido. domingo. É. Que é divertido, né? Eu Uhum, gosto de sentar no parque público, eu gosto do espaço público, de sentar uhum, e chegar um estranho no banco do meu lado e puxar assunto e de repente você está ali uhum, numa troca, porque escuta, uhum, estamos vivos neste momento juntos. uhum. Que bom, né? Que Que bom, bom. que bom. A gente está respirando o mesmo ar, somos contemporâneos e vamos nos escutar. Ed, Uhum. muito obrigada. Foi Muito, incrível muito. essa conversa. Vai ficar Obrigado. gravado sim, gente. A gente tem também o pastor Henrique Vieira, a gente tem a Marina Silva hoje à noite, a gente tem Mili Lacombe, a gente tem Matias Alencastro, a gente vai, assim, a gente tem agronegócios, a gente está falando com várias franjas, linhas desse poliedro ultra complexo, interessantíssimo que é o Brasil. Acompanhe aqui, vai ficar gravada no Insta, vai ficar gravada no canal, sim. Ed, mais uma vez, obrigada pelo amor, Obrigado. pela lucidez. Até Uhum. mais, gente. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado. Um beijo para todos e todas. Beijo, beijo. Beijo, Maria. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!